Não conseguimos manter um telefone funcionando por 10 anos, mas alguns projetos precisarão durar 10.000 anos para garantir a sobrevivência da humanidade. Hoje, há locais com resíduos nucleares que permanecerão perigosos por milênios. Nosso papel é evitar que nossos descendentes desenterrem os resíduos radioativos. Se eles não entenderem nossos avisos, eles não vão sobreviver. Mas como avisar pessoas que não vão compartilhar nossa língua, símbolos ou cultura? Nossas vidas são guiadas por ciclos financeiros trimestrais, tendências semanais e o passado recente já nos parece estranho. Mostre isso para uma criança de 10 anos e ela não saberá o que é, nem como usar ou consertar. Mas há poucas décadas, o videocassete era a principal forma de ver filmes. Se já é difícil explicar um aparelho de 30 anos atrás, para quem vive hoje, imagine criar uma mensagem para pessoas de milhares de anos no futuro. É muito complicado. Por exemplo, no caso nuclear, por que não criar uma placa gigante e indestrutível que dure 10.000 anos para alertar as pessoas? Isso funcionaria? Não, pois a linguagem muda muito. O inglês moderno inicial é quase incompreensível para nós. Tente ler os manuscritos originais de Shakespeare. Letting I dare not wait upon I would. Like the poor cat of the adage. Eu não faço ideia do que acabei de dizer. E isso tem apenas 400 anos, cerca de 4% do tempo mínimo que a placa precisaria ser compreendida pelos humanos do futuro. Se você voltar 1.200 anos, o inglês já não é mais o inglês como conhecemos. É basicamente ilegível sem treinamento. O cuneiforme é uma das primeiras línguas escritas e tem apenas 1.000 anos. Atualmente, só algumas centenas de estudiosos ainda compreendem esses escritos. Ok, a linguagem não vai funcionar, mas e criar um símbolo? Alguns duraram milênios e viraram ícones atemporais. Esse símbolo existe há 7.000 anos no sul da Ásia como sinal de saúde, sorte e prosperidade nas tradições hindu e budista. Com certeza, seu significado nunca mudaria. Ok, então essa ideia provavelmente não vai dar certo. O significado dos símbolos muda como o da linguagem. Um símbolo ou sinal gigante e indestrutível não vai nos salvar sozinho. Se não comunicarmos o perigo real, pessoas inocentes no futuro pagarão por nossos erros atuais. Fica ainda pior ao perceber que a curiosidade é uma característica constante da humanidade na história. Se nossos projetos atuais não transmitirem perigo, mas parecerem intrigantes, misteriosos ou sagrados, os arqueólogos do futuro vão querer escavar ali. Quanto mais você faz algo parecer perigoso, mais curiosas as pessoas vão ficar. Esse é basicamente o tema central de praticamente todo filme de aventura de caça ao tesouro que já existiu. Pintei um cenário sombrio, parecendo certo que nossos futuros descendentes vão acabar desenterrando lixo nuclear por engano. Pelo poder do design, ainda há esperança. O machado de mão acheulense prova isso. Por mais de 1 milhão de anos, em vários continentes, as pessoas mantiveram o mesmo formato de gota. Embora nenhum machado de mão individual tenha sido usado por tanto tempo, sua receita permaneceu. Ele sobreviveu porque qualquer pessoa, de qualquer lugar, podia recriá-lo com pedra local, sem instruções escritas. Quando o objeto não dura, o padrão de uso pode sobreviver. Dica importante sobre como criar um objeto compreensível dezenas de milhares de anos depois. Não sabemos ao certo para que serviam esses machados de mão, mas, ao ver uma borda afiada, é razoável supor que foram feitos para cortar ou rasgar. Mesmo que os materiais falhem, se mantivermos viva a tradição e a cultura, ainda temos chance. Se a função de um objeto pode ser compreendida só pela forma, ele atravessa o tempo mais facilmente. Neste vídeo, refleti bastante sobre designs que durem milênios e mantenham sua função. Acabei encontrando essa história. Em 1797, 2 garotos descobriram uma caverna subterrânea nas colinas Mendip, na Inglaterra. Lá dentro, encontraram ossos espalhados, lanças farpadas, colares de conchas de bígaro e outros objetos cerimoniais. Arqueólogos descobriram que a caverna guardava restos de uma pequena sociedade de caçadores-coletores de mais de 10.000 anos atrás. Era um local de sepultamento. Locais de sepultamento estão entre os primeiros e mais duradouros projetos humanos. Eles atravessam culturas e eras, sendo um conceito de design simples, que pede aos vivos para deixarem um lugar intocado. O caráter definitivo da morte é uma das poucas coisas que a nossa arquitetura consegue transmitir com clareza ao longo dos milênios.
Por mais sombrio que isso possa parecer, isso me dá esperança, já que os locais de resíduos nucleares de que estávamos falando antes são essencialmente locais de sepultamento também. Enterramos mortos para lembrar, mas enterramos lixo para esquecer e proteger as pessoas muito tempo depois de partirmos. O sepultamento é uma solução simples e eficaz para preservar algo. Esconda fundo e deixe o tempo agir. Você verá essa tendência com frequência neste vídeo. Mas isso tem uma reviravolta fatal. Você vai perceber que nosso primeiro impulso foi explorar aquela caverna nas colinas Mendip, na Inglaterra. Quando uma cultura estrangeira descobre um local, tudo muda. Sinais antes de não mexa viram convites para desenterrar o sepultamento. Essa é a tensão. Veneramos as pirâmides egípcias por durarem milênios, mas queremos abri-las para ver o interior. A questão é, como evitar que explorem antigos locais de sepultamento? Charles Baldwin, engenheiro de saúde ambiental, liderou um experimento para criar o símbolo de risco biológico. Nos testes, esse símbolo se mostrou o mais memorável, sem nenhum significado ou associação prévia. Ele queria algo memorável, mas sem significado, para podermos ensinar às pessoas o que aquilo significa. Ele virou um padrão nacional e, diferente de outros símbolos, não remete a objeto físico ou ideia existente. Mas, como mencionado antes, até mesmo os símbolos mais icônicos e com a história mais rica têm seus limites. Os significados mudam. Esse símbolo pode significar muitas coisas diferentes dependendo do contexto. Pode significar piratas, pode significar veneno, também está associado a tesouro, Johnny Depp ou Halloween. Outros experimentos, nos anos 1970, testaram diferentes formas de comunicar perigo em todas as culturas e línguas. Uma solução foi ignorar símbolos e criar um ambiente assustador com arquitetura. Campos de espinhos, ângulos quebrados e blocos irregulares. O objetivo é simples: despertar o instinto de se afastar sem precisar de uma língua em comum. Ângulos pontiagudos e irregulares causam medo quase universalmente. Somos programados para vê-los como desagradáveis ou assustadores, mas o que assusta uma cultura pode ser arte monumental para outra. A arquitetura intimidadora podia atrair curiosos a explorar mais. Outros cientistas sugeriram usar o rosto gritando em placas, mas isso poderia tornar o aviso uma atração. Na minha opinião, o design desse local em particular deveria ser sem cerimônia e sem graça, sem portas, sem decorações, nada que desperte curiosidade. Garanta que o local tenha carisma muito baixo e máxima clareza dentro do possível. Mas, na verdade, a melhor maneira de garantir que o lixo nuclear permaneça enterrado vai muito além do próprio local. O objetivo é gerar redundância, burocracia e registros públicos, além de arquivos externos e rotinas tediosas que mantenham viva a história do "não cave aqui", sem tornar o local uma lenda glamurosa. Precisa ser um sistema acima de tudo. Como o machado de mão acheulense, é essencial preservar o entendimento cultural e contextual para manter a ideia viva. Sem guardiões culturais, até o design mais resistente vira mito ou é esquecido. O cofre de sementes de Svalbard combate isso, sendo feito para ser lembrado e preservado. É um cofre do juízo final a 100 metros de profundidade na rocha do Ártico, dentro do permafrost, com mais de 1 milhão de amostras de sementes de culturas do mundo. Cerca de 15 culturas fornecem 90% dos alimentos do mundo, o que significa que uma única praga, guerra ou falha de energia pode destruir espécies inteiras de plantas das quais dependemos para sobreviver. Se mudanças climáticas ou desastres destruírem a vegetação, esse cofre guarda sementes que podem ajudar a replantar. Mesmo sem energia em Svalbard, o frio do permafrost pode preservar sementes por centenas ou até milhares de anos. Centenas de bancos de sementes semelhantes já existem, mas são vulneráveis a enchentes, incêndios, política e guerras. É por isso que Svalbard existe como um backup para todos esses backups. Todas as coleções de sementes aqui são cópias de sementes guardadas em outro local, lacradas e pertencentes ao depositante. Organizações armazenam sementes aqui e o dono pode retirá-las quando quiser. O sistema funciona. Durante a Guerra Civil Síria, pesquisadores perderam acesso à coleção de sementes em Alepo devido ao perigo na região. Se as amostras fossem destruídas na guerra, algumas espécies de plantas desapareceriam para sempre. Felizmente, havia cópias de segurança em Svalbard. Retiraram sementes,
cultivaram em locais seguros e depositaram duplicatas frescas no Líbano. O cofre de Svalbard está a algumas centenas de milhas do Polo Norte, em uma ilha congelada, tornando-o relativamente seguro contra guerras e desastres naturais. Mas o que realmente o mantém vivo é a vontade institucional. Centenas de países e organizações têm interesse em garantir que o cofre sobreviva. Sem esse peso institucional, até o concreto mais resistente desmorona. A maioria dos objetos feitos para durar conta com apoio institucional. Acho que o prédio parece austero e sombrio por fora, e ao entrar não melhora muito. Parece só um depósito gelado e funcional da Amazon, lembrando mais um necrotério do que um museu inspirador. E eu acho que, quando você está projetando algo que tem como objetivo preservar o futuro da humanidade no meio do Ártico, simplesmente não há muito espaço para excessos. Gostaria que o design estivesse mais à altura da ocasião, especialmente considerando sua importância. O único gesto humano é o farol de vidro e aço brilhante na fachada. Faixa de luz que muda, contrastando com uma cunha de concreto brutalista, simboliza esperança em lugar desolado. É sinal silencioso de que algo humano está protegido aqui. O cofre de sementes de Svalbard contrasta fortemente com monumentos que tentam perdurar, tornando-se objetos culturais importantes em vez de sistemas confiáveis. Estrategicamente, isso pode funcionar. As pessoas têm mais probabilidade de proteger coisas que têm valor cultural, isso é verdade, mas esse valor cultural também pode se tornar um alvo. Ao conquistar uma nação, o invasor busca não só terras e recursos, mas também destruir sua identidade cultural. É por isso que uma das primeiras ações de qualquer conquista é destruir bibliotecas. Um novo regime garante que sua visão de futuro sobreviva apagando o passado. A Biblioteca de Alexandria foi um dos maiores projetos de conhecimento do mundo antigo e foi danificada e destruída conforme mudavam os regimes. O conquistador Umar Pembrir teria dito que a Biblioteca de Alexandria era desnecessária, pois seus livros religiosos já continham todo o conhecimento necessário. Por isso, reduziu a biblioteca a cinzas. Eram mais de 600 mil pergaminhos no total, ou o equivalente a cerca de 120 mil livros modernos. Dizem que os pergaminhos foram usados para aquecer os banhos públicos de Alexandria, levando 6 meses para queimar tudo. Só um, em 10 clássicos gregos, sobreviveu às queimas, perdidos para sempre, e isso está longe de ser raro. A queima de livros durante a dinastia Qin, o saque mongol de Bagdá, a destruição espanhola dos códices maias, as queimas de livros nazistas, a lista é interminável. Séculos são necessários para criar um tesouro cultural, mas um só descuido pode destruí-lo. Por isso, recomeçar do zero é uma das ideias mais prejudiciais da história. Saques imperiais, expurgos e queimas de livros são extremamente prejudiciais por serem fáceis de executar e quase impossíveis de reverter, mas há raras exceções a isso. Em 1196, o sultão do Egito queria destruir as pirâmides, pois achava que havia um tesouro sob elas. Como a relevância cultural havia se perdido para ele, ele não teve problema em destruir os artefatos culturais de valor inestimável, mas a estrutura era extremamente difícil de demolir. Eles removiam cada tijolo um por um, demorando tanto para destruir a pirâmide quanto para construí-la. Após 8 meses de trabalho duro, só conseguiram fazer uma pequena moça na menor das 3 pirâmides antes de desistir. A magnitude de um objeto pode sobreviver até mesmo ao descuido destrutivo do conquistador mais determinado. Existem outras formas de dificultar seu apagamento. Veja este disco de metal. Veja as letras diminuindo em espiral. Ao dar zoom, surgem pequenos retângulos, cada um com cerca de meio milímetro, equivalente à largura de 5 fios de cabelo. Se você aproximar ainda mais, vai perceber que esses retângulos não são blocos sólidos. Na verdade, são páginas individuais escritas em mais de 1000 idiomas. Pesquisas mostram que, sem registros escritos, em cerca de 3 gerações, se perde a memória de eventos historicamente importantes, como desastres. Até mesmo as próprias línguas estão desaparecendo em um ritmo alarmante. Entre 50% e 90% das línguas do mundo devem desaparecer no próximo século, muitas sem documentação significativa.
O disco de Rosetta é uma resposta muito pequena e muito teimosa para isso. Há mais de 13.000 páginas escritas em mais de 1.500 idiomas. Tudo isso está registrado em uma folha de níquel hiperdurável do tamanho da palma da mão, que pode durar milhares de anos. Cada página é uma gravação física, dispensando software para leitura, apenas exigindo um microscópio potente. Com cerca de 100 vezes de ampliação, as páginas ficam visíveis. O principal é que não precisa de software ou eletricidade para decodificar, só ampliação. Acho o texto em espiral, que fica cada vez menor, realmente engenhoso. Mesmo que você não entenda as inscrições mais visíveis na superfície, o design meio que te incentiva a olhar mais de perto para conseguir ler o texto completo. A cúpula de vidro no topo amplia o texto. Há uma estratégia crucial no disco de Rosetta. Muitos monumentos gigantes perduram porque são simplesmente grandes demais para serem destruídos. Mas com o disco de Rosetta, a estratégia é torná-lo minúsculo e fazer muitas cópias. O segredo é equilibrar durabilidade e valor cultural sem transformá-lo em alvo para ladrões. Tudo o que é raro o suficiente para ser inestimável também vira saque na próxima conquista ou guerra cultural. Mas se você fizer milhares de cópias, pelo menos algumas, provavelmente vão sobreviver. Por isso, inscreva-se no canal para que essas ideias vivam em todos nós. Mas é por isso que, além de discos de nível de museu, a Fundação Longo Agora criou também o Rosetta Wearable, uma versão mais reproduzível. Ele contém menos páginas do que o disco completo, mas qualquer pessoa pode ter um se fizer uma doação muito generosa de $1.000. Em 2016, eles até enviaram uma sonda ao espaço para colocar um disco Rosetta no cometa 67P. É quase certo que ninguém nunca vai ler esse negócio, pelo menos nesse cometa, mas ainda assim isso comprova a ideia. Espalhar o risco pelo espaço, por instituições e até por bolsos maximiza a chance de pelo menos um desses discos sobreviver por dezenas de milhares de anos no futuro. Os arquivistas chamam essa estratégia de Lock SS. Muitas cópias mantêm as coisas seguras. As instituições religiosas são as organizações culturais mais duradouras da humanidade. Essas instituições, apesar de imperfeitas, às vezes levam as pessoas além do interesse próprio em busca de um bem maior. Porém, ao longo dos milênios, até religiões surgem e desaparecem. O que você pode criar que ultrapasse culturas específicas? O plano de uma organização é honrar o próprio tempo. Este é um protótipo do relógio do Longo Agora. A construção final está em andamento desde 2009, baseada em uma pergunta: o que faz um objeto sobreviver por 10.000 anos? A equipe estudou o que mantém artefatos vivos e aplicou essas lições ao relógio. Para durar 10.000 anos, um objeto precisa de características aparentemente contraditórias. Ele deve ser muito durável e exigir manutenção regular. Precisa impressionar, mas não tão simbólico a ponto de as pessoas quererem destruí-lo como forma de protesto. Deve ser compreensível para todos, porém difícil de acessar. Sobre durabilidade, é feito de titânio, cerâmica, aço inoxidável e safira. Esses materiais permitirão que ele sobreviva por 10.000 anos com mínima corrosão ou desgaste. Mesmo após uma destruição global ou evento apocalíptico, é possível imaginar que algumas pessoas com tecnologia primitiva consigam manter e reparar esse relógio. O relógio é mecânico e pode ser consertado com ferramentas e tecnologia da Idade do Bronze. Todos os relógios mecânicos eventualmente ficam desregulados, então ele pode se autocorrigir por várias décadas sem qualquer intervenção humana. O relógio se calibra pelo Sol. Por volta do solstício de verão, a luz do Sol entra em uma pequena câmara. Esse raio de sol aquece um gatilho que sincroniza o relógio com o verdadeiro meio-dia solar. Até os materiais mais resistentes podem corroer. Por isso enterraram o relógio a centenas de pés de profundidade em um topo de montanha seco, no Texas. A temperatura permanece estável em 55 graus Fahrenheit o ano todo e o clima seco desacelera a corrosão. É um ambiente perfeito para um relógio eterno, mas isso ainda não é suficiente. O que manterá esse projeto vivo por 10.000 anos é o cuidado. O relógio depende dos visitantes para ajustar a hora e manter o local, precisando de nós para sobreviver e funcionar. Reconheço que no passado não fomos bons guardiões.
Itens valiosos foram roubados e pessoas curiosas mexeram, quebrando coisas acidentalmente, como ao escavarmos e abrirmos tumbas antigas. Mas talvez outro fator que impeça isso seja a manutenção e modificação contínua do projeto. Os criadores deste relógio não esperam que ele seja um artefato estático e imutável. Eles o criaram para ser reparado, modificado e evoluído, não lacrado e preservado. As coisas duram quando as comunidades seguem trabalhando nelas. A Torá é um texto religioso com mais de 3.000 anos. Um ritual comum na tradição judaica é copiar cada letra individualmente da Torá para um novo rolo. Pode levar mais de um ano para um escriba treinado copiar quase 305.000 letras. E se for cometido até mesmo um único erro, todo o rolo pode ser considerado inválido. A leitura constante, o reparo e a cópia do documento se tornaram um ritual poderoso que garante sua longevidade. Espera-se que o mesmo aconteça com este relógio de 10.000 anos. A localização é essencial para a preservação. Instalar o relógio dentro de uma montanha remota é uma decisão prática de engenharia e também tem motivação psicológica. Desertos de altitude e horizontes amplos impressionam. Você escala uma montanha desértica, entra em um túnel escuro e sobe uma escada em espiral esculpida na pedra. Você passa pelo peso de bronze de 10.000 libras que move o relógio. Você passa por essas engrenagens imensas. Talvez a parte mais importante de qualquer artefato duradouro seja torná-lo imponente. Visitar esse local parece mais uma peregrinação religiosa do que um passeio turístico. Naturalmente, prever o futuro é impossível. Não temos ideia se o relógio vai durar 10.000 anos ou até mesmo apenas 10. Basta olhar para qualquer ilustração de ficção científica dos anos 1900, tentando mostrar como seria o ano 2000 e ver o quanto eles estavam incrivelmente errados. O ritmo da tecnologia acelera cada vez mais, tornando o futuro ainda mais incerto. Talvez o projeto seja esquecido, mas mesmo que o relógio não dure tanto, isso não significa necessariamente um fracasso. Leonardo da Vinci dedicou mais de 500 desenhos e 35.000 palavras ao conceito de voar ou de voo. Embora da Vinci nunca tenha voado, destacou essa ideia e seus conceitos contribuíram para tornar o voo possível e até inevitável para as gerações futuras. É isso que Thomas Frey chama de um atrator. Se pudermos mudar a visão das pessoas sobre o futuro, podemos mudar o comportamento das pessoas hoje. E é a mesma coisa com este relógio. Ele também é um atrator. É um convite para pensarmos em milhares de anos. Mesmo que o mecanismo mude ou desapareça, ele ancora um hábito. Apareça, decorda no peso e adote uma perspectiva mais ampla e de longo prazo sobre a humanidade e nossas escolhas. O relógio representa o tempo profundo que afeta nosso comportamento e, com sorte, nos guia para um futuro melhor. Mesmo com o relógio parado, a ideia de tempo profundo persiste. Agora, um disco de ouro viaja nas sondas Voyager pelo espaço profundo. Ele contém músicas, imagens e saudações do nosso pequeno mundo gravadas em metal. As chances de que algum ser senciente o encontre, decifre e compreenda são praticamente nulas. Mas esse não é o ponto principal, ao meu ver. É nossa forma de mostrar que estivemos aqui e nos importamos. Humanos vivem pensando no amanhã e mudando o presente sem sempre saber por quê. Apenas seguimos em frente e construímos. Ainda temo o fim das coisas. Não é realmente medo da morte, seja a minha ou a dos meus projetos. É saber que ainda há tanto que quero criar e nunca há tempo suficiente. Eu nunca vou terminar tudo e você também não. Tudo isso vai desaparecer. Por que construir algo? Para mim é pela conexão enquanto estou aqui. Ao criar vídeos, converso com meu editor, discuto a edição com amigos, leio comentários e penso em novas perspectivas, ou vejo um produto meu por aí. É como digo, tentei deixar algo útil para vocês. De forma semelhante, esses projetos de 10.000 anos são para nós, as pessoas vivas agora, tanto quanto são para as pessoas do futuro. Criar, construir e transformar o mundo ocupa nosso tempo de forma produtiva, tornando o presente valioso. Isso indica que o futuro merece ser imaginado, pois alguém o aproveitará. Nenhum de nós vai vencer o tempo. Tudo o que podemos fazer é trabalhar juntos para carregar esse peso um pouco mais adiante. É isso que esses projetos estão tentando fazer. Eles mostram aos descendentes que nos importamos o bastante para criar algo para eles. Mesmo que tenhamos êxito, ninguém saberá nossos nomes. Mas talvez possamos ajudá-los a seguir um pouco mais.
Isso já basta para mim. Se gostou do vídeo, considere me apoiar no Patreon. Quero agradecer muito aos meus atuais apoiadores, assim como a todas as pessoas que me ajudaram com este vídeo, especialmente meu irmão mais velho Joe e meu grande amigo Rafi. Espero que tenha aprendido algo e tenha um ótimo dia.